noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo agora, mas estamos começando mais uma resenha para falar sobre aquilo que é uma paixão mundial, aquilo que nós amamos, que é o futebol. Hoje com um amigo que, na verdade, nós nos encontramos não foi através do futebol, mas foi que o Rodrigo fez escola, acho que ensino fundamental ou médio com a minha esposa, e a gente acabou se conhecendo no encontro da escola, mas o futebol continuou sendo o assunto que a gente seguiu nessa amizade aí, nesse contato. Então eu queria primeiramente pedir que tu te apresentasse, Rodrigo, e tu tens muitas experiências aí, muita coisa legal para falar. E a ideia é a gente bater um papo sobre todas as experiências, e eu sei que elas podem servir de exemplo ou de estímulo para tantos que desejam seguir essa carreira dentro do futebol. Então, boa tarde aí para nós, né? Te apresenta aí para o pessoal e a gente vai bater esse papo aí durante esse tempo. Ô, Ricardo, boa tarde. Prazer imenso estar falando contigo. Nós tínhamos muitos amigos e temos muitos amigos da bola em comum, mas não nos conhecíamos, né? E através da tua esposa, que foi minha colega, a gente teve esse encontro, fizemos uma amizade e sempre mantivemos um contato após esse encontro. Cara, quanto a mim, eu tô com 42 anos, né? Fui atleta de base, de um clube grande aqui do Rio Grande do Sul. Não vinguei como jogador, e não foi por lesão, não foi por nada disso, foi por falta de qualidade mesmo. Acho que acabaria sofrendo, rodando no interior aí, né, como um atleta comum. E comecei a fazer educação física, fui estudar educação física, fiz pós em futebol, tive durante 10 anos escolas de futebol fortes, como a Escola do Internacional, a Escola do Atlético Paranaense, aqui em Porto Alegre. Cheguei a ter 600 atletas sob meu comando na Escola do Atlético Paranaense e do Internacional. E há 10 anos eu parti para o profissional, futebol profissional. Então rodei o interior todo como auxiliar e até como treinador, auxiliar do Lajadense, auxiliar do Cerâmica no profissional, auxiliar do Novo Hamburgo, auxiliar do Cruzeiro de Porto Alegre, Ipiranga de Erechim, São Luís de Juí. Fui treinador do profissional do Guarani de Camaquã, fui treinador do profissional do Passo Fundo, já tinha sido auxiliar no Passo Fundo, fui treinador do Passo Fundo também em 2018, no Gauchão 2018. 2 passagens na Arábia Saudita como treinador do profissional, 2014 campeão regional saudita, e 2015 vice-campeão. Passagem para o Paulistão como auxiliar do Oeste e Série B do Brasileiro também. E por motivos particulares acabei voltando a Porto Alegre, abdicando um pouco do alto rendimento em 2019 e assumi a coordenação da Next Academy, hoje a maior empresa da América Latina em preparo e encaminhamento de atletas bolsistas para os Estados Unidos. E já estou há mais de ano aqui na Next, coordenando a Next, né, na parte de futebol. São 21 anos como ligados ao futebol fora do campo, mais 10 como atleta, então são meus 42 anos, 31 ligados ao futebol. E carteira B da CBF também, fiz o curso da CBF de treinador licença B. Cara, sempre querendo aprender, sempre fazendo curso de coach, PNL, enfim, usando técnicas de gestão de pessoas que eu acho fundamental, rodando esse mundo atrás de aprender um pouquinho mais e ensinar um pouquinho, Ricardo. Então, estou à disposição, um prazer imenso falar contigo e com o pessoal que vai nos assistir. Um grande prazer. Para você que está assistindo e tem interesse e ouviu falar sobre a Next, nós vamos ter um outro papo depois, na semana que vem, falando especificamente sobre a Next. Se é jovem, tem interesse de ingressar no futebol, para o exterior, é um vídeo certo para você. Mas hoje, então, Rodrigo, nós vamos ficar nessa tua parte de futebol profissional, e eu queria que a gente gastasse bastante tempo falando sobre a Arábia Saudita, porque é um país que aqui no canal a gente ainda não conversou, teve algumas pinceladas só, mas que eu acho bem interessante. É uma realidade muito diferente, né, do Brasil, e diferente da Ásia. Cada lugar tem sua peculiaridade, né, é específico. E eu queria que tu falasse um pouquinho de lá primeiro, como é que surgiu a oportunidade, em que momento tu já estava na carreira, se era auxiliar, se já estava como treinador, como é que foi esse início, só esse pontapé inicial, assim, de a porta se abrir para que tu pudesse ir para lá? Ricardo, eu sou um exemplo vivo de que a rede social bem utilizada é uma grande ferramenta.
em 2013 para 14, né, eu sempre falei muito sobre futebol nas minhas redes sociais. Hoje eu tenho um Instagram profissional mesmo, que só eu ponho fotos profissionais, excepcionalmente, ponho uma foto particular, mas era no Facebook. Sempre falava muito sobre futebol, sobre treinamento, publicava algumas coisas, e não sabia que estava sendo visto. O que aconteceu? Em 2014, nessa virada de 13 para 14, um baiano chamado Rogério, né, o Rogério era auxiliar lá no profissional, no Al-Khulud, time de terceira divisão árabe. Hoje ele é a segunda divisão nacional árabe, né? Ele é a primeira divisão regional e terceira divisão nacional árabe, e hoje é a segunda. Ele me acompanhava nas redes sociais, eu não sabia, e ele voltou de férias, né, nesse verão de 2013 para 14, incumbido pelo Sheik de achar um treinador brasileiro novo, que entendesse essa metodologia mais moderna, sistêmica, enfim, né, eles falavam muito de periodização tática, eles queriam modernizar o trabalho nesse clube. E ele foi atrás de um treinador chamado Cláudio Roberto, trabalhou no Águia, no de Marabá, enfim, então, um cara bem famoso aí. E o Cláudio recém tinha voltado na seleção, se não me engano, do Sri Lanka. Tinha voltado para ele fazia pouco tempo. E falou, cara, não tenho interesse agora porque estou longe da minha família um bom tempo, estava na seleção, mas eu tenho um cara certo para te indicar. E o Cláudio me conhecia das redes sociais. Ambos eram meus amigos nas redes sociais. Ele falou, o Rodrigo Ferrari é um cara novo, com vivência bastante tempo no futebol, com bastante estudo, bastante teoria, unindo a prática, óbvio, mas tem bastante embasamento teórico para essa metodologia aí. E é o cara certo. Então o Rogério me procurou através da rede social. Nós ficamos 2 meses conversando via Skype, via ligação, até que meu auxiliar, foi estranho, porque o meu auxiliar me contratou, né? Ele disse, Rodrigo, por mim tu tá aprovado, tu vai ser o meu treinador, é uma incumbência que o Sheik me deu, a partir de agora eu te passo a direção, o contato da direção, eles vão entrar em contato contigo. Então, depois de 1 mês e meio, 2 meses, conversando com ele, sempre, né, falando sobre metodologia, o que eu acreditava, como é que eu era em relação cultural, o meu inglês, tudo isso, né? Um diretor lá chamado Mohamed me ligou, né, fez uma videochamada, e nós conversamos, daí eu bati o martelo. Então, em 2014, pós-Copa do Mundo, né, até achei que eu não fosse ser contratado, porque a gente tomou o 7-1, né, e é um treinador brasileiro. Né, Todo mundo entrou em desespero. Porque eu estava com o contrato assinado, mas a distância, para eles cancelar o contrato não tapa, né? E daí não, eu fui, logo depois da Copa a gente foi, acabei me tornando lá junto com meus colegas campeão regional com um time de terceira divisão. É como se aqui no Rio Grande do Sul um time de Série C nasceu fosse campeão gaúcho, né, não fosse o Grêmio e o Inter, com 80% de aproveitamento. Entrei na história do clube, ganhei os 2 clássicos lá de 2014 contra o time de primeira divisão. É como se o Zequinha ganhasse do Grêmio e Inter, os 2 jogos. Em 2015 ganhei mais os 2 clássicos, mas fui campeão dele, não fui campeão. Então tive 2 passagens, 2 anos seguidos pela Arábia Saudita, com um pequeno intervalo de férias aqui. Aprendi muita coisa, né, cara, na questão cultural, e ó, tem que conversar sobre isso, sobre futebol também. Então foram muitas lições nesse sentido totalmente oposto, né, ao nosso aqui. É bem interessante isso, né? Porque às vezes a gente escuta muito, não tenho quem me ajude, não tenho um empresário e tal, mas como você falou, a rede social, se a gente usar bem, ela, ela, ela pode nos trazer alguns benefícios, né? Não só para a gente divulgar nosso trabalho também, mas também eu vejo hoje até para nos alimentar com bom conteúdo também, né? Você sabendo reciclar bem e correndo atrás. Eu entrevistei já alguns jogadores aqui também que falaram, não tinha ninguém para me ajudar e eu fui à luta, eu batalhei, eu fui de graça para mostrar meu trabalho e consegui mostrar que eu tinha potencial. Então, é uma boa dica da pessoa não ficar acomodada no lugar que está, né? Isso faz bastante diferença. Nesse momento que tu saiu, você estava treinando algum time? Estava de auxiliar? Como é que estava, né? Em 2013 eu passei pelo Ipiranga de Erechim de auxiliar no gauchão de acesso com o professor Leocídio da Lastra. Eu rodei com o professor Leocídio da Lastra, vamos falar, Benhuro Pereira, Leandro Machado, fui auxiliar deles, agora do Renan, lá no Oeste. Então, já fui auxiliar de variadores, isso é importante, né, cara? Tu crendo ou não nesses caras, que a gente não é igual nem, né? Então, tinha muitas coisas que eu discordo. Falava sempre com um auxiliar, eu sempre disse, né, Ricardo, eu fui um auxiliar, não sou mais hoje, que eu não dizia amém, eu dizia o que eu achava. Mas tu aprende com coisas boas e coisas ruins, né? Uhum. Com coisas que tu não faria igual. E eu estava em 2014, eu tinha passado pelo Ipiranga de Erechim daí como treinador do Sub-20.
Daí tá, a princípio, meio que fora da área, né, esperando, porque futebol de alto rendimento é isso, tu passa 2, 3 meses, 4 meses, né, desempregado, quando pintou essa oportunidade. Então, como tu disseste, né, cara, eu estava preparado, com muito estudo, com muita capacitação, já tinha uma experiência na área, e eu acho importante, cara, que eu sou um cara que não pulei etapas, né? Eu passei pela escolinha, eu passei pela base, até chegar no profissional, né? Hoje eu retornei a uma base, que é a Next, mas eu estava muito preparado para estar nessa função. Quando eu cheguei lá, eu tinha muito embasamento e sempre estudando gestão de pessoas, sempre estudando Uhum. psicologia, leio muito sobre isso, fiz curso de extensão, porque eu acho que de nada adianta eu conhecer metodologia, sistema tático, enfim, se eu não conhecer pessoas. Se eu não fizer o meu grupo vestir a camisa por mim e correr por mim. Então, sempre muito. E lá foi um baita aprendizado, porque era uma cultura totalmente oposta. Coisas que tu fala para motivar o teu grupo aqui, lá tu não pode falar. Música, por exemplo, muito difícil botar música motivacional num vídeo. Eles não gostam, põe a música, tem que não pode usar música, são as músicas específicas dele. Tu botar um vídeo motivacional, como muito creio, como é que eu vou achar um vídeo em árabe, né, que traduz o que eu quero passar? Então eu tive que aprender ferramentas novas de motivação, e ferramentas didáticas pedagógicas também, né? Porque lá tu faz desde a careta, da mímica, tu sabe disso, tu trabalhou fora disso. Às vezes o inglês teu não é tão bom, ou o inglês deles não é tão bom, então tu tem que adaptar com linguajar, com software, com prancheta. Então tu vira um treinador didático, né? Pedagógico didático. Então, um baita aprendizado profissionalmente como ser humano. Nessa saída, na chegada lá, assim, qual foi, assim, a gente vê, falando do contrário agora, a gente vê agora que tá uma onda aí, eu não vou falar moda, mas tá uma onda de treinadores estrangeiros vindo pro Brasil aqui, e teve o Jorge Jesus que deu certo muito rápido, mas isso não é coisa muito fácil de acontecer, porque tem culturas diferentes, o treinador ele precisa conhecer um pouco. Uma coisa é tu ver pela televisão, outra coisa é tu tá vivendo a cultura de onde você tá, assim, existe um tempo, né? Eu acho que agora os que estão vindo agora estão sendo mais exigidos pelo que aconteceu, mas foi uma coisa bem rara, assim, quão rápido foi, né, com o Jorge Jesus. Precisa ter tempo no esporte, a gente sabe disso. Mas para ti, assim, o que foi de primeira, assim, a primeira, é, não sei se chegou a ter algum choque, assim, cultural, alguma coisa, mas o que foi aquilo que tu percebeu, opa, aqui eu tenho que pisar diferente, assim, qual foi o primeiro impacto teu, assim, na chegada lá? Cara, como eu tive esse auxiliar, o Rogério, e toda a comissão baianos, né? São baianos, né, mas a comissão era baiana. Eles me prepararam muito, 2 meses, 3 meses antes de viajar. A gente tinha 3 Skypes por semana e eu questionava tudo, desde a comida, como tá, a questão de quando entra uma aula e dá o salam aleikum, e o salam, a resposta. Eu tinha muita informação, muita informação. Outra, né, cara, tu sabe que o cara que é da bola, que a gente acaba vivenciando muitas culturas dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil eu Uhum. já tinha vivenciado outras culturas, de rodar o Brasil. E então o cara começa a se tornar mais sensível, já que existe uma verdade absoluta. Então eu já fui muito preparado, né, nessa questão. Mas, de qualquer forma, senti muito impacto dentro do campo. A falta de profissionalismo. E eu descobri que não é só no meu time de terceira divisão, não. É até nos times de primeira divisão, lá como o Nasser, o Al, eles têm a falta de profissionalismo. É chegar atrasado, chegar sem o uniforme do clube, porque lá não paria, né? Os uniformes é próprios, eles levam para casa os seus uniformes, né? Tu ganha um conjunto lá, tu leva para tua casa, a comissão técnica também. Então tu é responsável por lavar e estar uniformizado. Então a falta de uniforme, coisa assim, coisas que eu fui batendo de frente, entre aspas, fui criando regras, cobrando, teve cara que chegou atrasado, eu não deixei treinar, mas sempre faz essas coisas dentro do campo, assim, eu notava que, por exemplo, eu peguei num jogo, no intervalo, daqueles 5 minutos para os caras respirar, e depois começa a cobrar ou orientar, enfim, e eu tive uma histórica, né, o craque do meu time, nos 5 minutos ali, ele não estava no vestiário, e eu fui falar fora com a minha comissão técnica, eu vi um barulho, fui atrás do ônibus, era um jogo fora, ele e o doutor, o médico, egípcio, nosso time, fumando atrás do ônibus, no intervalo do jogo. Entendeu? Então, com o doutor do time, com o médico. Hum. Aquele que Então, era para claro que cuidar da cobrei, né? saúde Mas eu tava. entendi que lá fumam desde cedo, ainda ficam evoluídos nessa questão. Crianças fumam lá, crianças dirigem com 12, 13, somente onde eu estava, que era interior. Então, mas eu fui cobrando, cara, fui me adaptando e fui cobrando, mas também pode dar uma porrada direto porque tu não é outra cultura, tem que entender que tu tá no local deles, como tu disseste,
Tu vem ao Brasil, te adapta ao Brasil, né? Muda pequenas coisas, mas te adapta ao local. Não pode crescer, não era o Brasil, era a Arábia Saudita. Então eu me adaptando e cobrando algumas coisas que eu acho muito errado. E foi indo, cara, foi um resultado excelente. A minha expansão total na Arábia, lá de 2 anos, foi de 65% de aproveitamento. Eu fui campeão com 80 e vice com 60, 70. Então, um nível altíssimo, 65, acho que foi no vice. Então, meu índice de aproveitamento foi enorme. Aprendi muito, muito mesmo, cara. Quanto tempo tu levou assim para te sentar assim, não, agora eu consegui engrenar aquilo que eu pensava, tô vendo que eles já estão entendendo aquilo que eu quero de jogo, tu conseguiu implantar aquilo que tu realmente pensava na cabeça ou teve que mudar algumas coisas no caminho? Como é que foi essa questão assim da Eu metodologia palestro, cara, e da prática? eu palestro sobre modelo de jogo, né? Eu falo bastante sobre modelo de jogo. E uma coisa que eu aprendi na prática, tem treinadores que levam sua ideia de jogo para qualquer lugar. E eu digo, eu não. Eu tenho uma ideia de jogo fixa, né? Fixa não, desculpa, ela é móvel, na verdade, porque eu tenho que avaliar perfil de jogador e cultura local. Local e clubística, até dentro do local você tem clubística. Da minha ideia, da cultura local, da cultura clubística e do perfil do jogador, eu faço um mix, põe um liquidificador, bato e crio a minha ideia de jogo, meu modelo de jogo. Claro, sem mudar bruscamente as ideias. Mas vou te dar um exemplo. Eu marcava bloco médio baixo lá, marcação por zona, tudo tranquilo, né? Aceitaram isso na marca individual, só que eles viam muito jogo do Mourinho, do Guardiola, e diziam, o coach Mourinho, porque o tipo de trabalho que eu fazia tudo com bola, né? Metodologia sistêmica, em cima de tomar decisões. Então eu fazia tudo com o sistêmico. Eles adoravam, eu sempre queria TV, os treinos, vendo no YouTube, os treinos do Mourinho, do Guardiola, mas eu estava fazendo um bloco de baixo. Aí teve um jogo que meu capitão me chamou, na pré-temporada que a gente perdeu, e falou, coach, olha só, a nossa história na Arábia Saudita é de luta pela sobrevivência. Nossos ancestrais lutaram para descobrir água, para montar cidades, né, no meio do deserto. Nós não estamos acostumados a esperá-las. A gente está acostumado a ir para a luta. Tem como fazer uma marcação alta? Então, dentro da minha marcação, que eu fazia pressão nos cantos, né, marcação em zona, eu fiz a mesma coisa, cara, só que eu subi esse bloco. Tu E eu adiantou o subi no bloco, time. continuei com pressão nos cantos, não era só pressão no meio, dá pressão nos cantos, continuei com a marcação em zona e acabei sendo campeão com 80%. Então, eu adaptei sim, eu vi, essa foi a questão mais demorada, assim, que eles queriam recuar, e eu me adaptei e fiz isso. Então deu muito certo, muito, muito, muito certo. E um mês após a pré-temporada de 3 meses, né? Um mês após a minha chegada, o time já tinha marcação por zona, já tinha um modo de jogo bem definido, de transições rápidas, porque eles são inteligentes, muito inteligentes. E eu tinha todo o aporte de software, vídeos, né, prancheta, enfim. Eu usava o Tactical Pad, o software tático, um tablet dentro do campo. Então eu já levava o que eu queria ali, tanto o exercício como a parte tática, só estava no play, chamava o grupo ali, eu mostrava na minha mão. Mostrava no vídeo antes de entrar no treino, o que eu ia fazer, o que eu queria, o que ia acontecesse, mostrava os times que faziam isso. Então eu usei ferramentas tecnológicas, como eu disse, didáticas, pedagógicas, para eles entenderem. Um mês já estava bastante coisa e a gente acabou atropelando, né? Como eu disse, 50%, porque a gente atropelou os adversários por ter essa metodologia sistêmica, por ter um pensamento diferente de futebol do que eles estão acostumados. Eles não conseguiam entender o que era marcação por zonas, estão acostumados a marcar individual, era muito fácil eu quebrar a marcação individual deles, né? Eu usei isso a meu favor. E falou de equipamento, assim, qual foi a estrutura que tu chegou lá? A gente sabe que tem muito dinheiro para a região lá, mas o time que tu pegou, como é que era a questão de estrutura de treino, material para treino, campus, como é que é? Cara, isso é uma coisa também que eu soube tudo antes, né? Me passaram tudo antes, fotos, inclusive. O Alcolud é uma potência, assim, cara. Como disseste, o dinheiro eles têm sobrando, né? Pra ter uma noção, uma quadra de grama sintética dentro do complexo, o campo de suplementar de treinamento e o campo oficial de jogo. Podia treinar também. Fora isso, eu podia usar os estádios municipais, se é para dizer isso, né? Da DAD ali, né? Lá não é município, mas enfim, eu podia usar, era Arasa o nome da cidade, região de Alcacim, campeão regional Alcacim, né? Toda a região, como se fosse campeão gaúcho, né? E a minha cidade era Arras.
que não era a capital de Alcacim, Buraco, capital de Alcacim. Então era uma cidade pequena. Eu podia usar o estádio deles lá, o estádio municipal, mas eu usava mais o suplementar e o campo oficial nosso. Piscina dentro, sauna a vapor, sauna seco, hidromassagem, academia, tênis de mesa, cara, que tu imaginasse. Material, eles pediram para encomendar antes que eu queria, até foi engraçado, eu falei, coach, pode ser a bola da Copa? E eu falei, pode, só peço que não seja a terceira linha, até a segunda tá bom, né? Acostumado aqui no Rio Grande do Sul, né, que é no Brasil, né? Cheguei lá, Ricardo, tinha 5 caixas de 50 bolas, 5 caixas da primeira linha da Copa, primeira linha, bola da Copa, 5 caixas. Chinesinho, cara, eu tinha um montinho com ferro, vermelho, preto, branco, azul, a cor que tu imaginar, bambolê, cinto de ação, cara, aqueles tripézinhos para saltar, laranjinha, que tu vê a altura, tinha centenas, o que tu imaginasse, não tinha assim, o que eles tinham dificuldade era a cheta tática, né, que eles não têm lá para vender, tipo, a gente tem aqui na nossa, com imã, tripézinho, e daí eles compraram um quadro com imã para mim, nós adaptamos uma pintura de campo em volta, lá, os funcionários do clube pintaram um campinho de futebol em volta, e eu usava aquele quadro, ficou a mesma coisa, só ficou verde, ficou um quadro branco, tranquilo. Mas aí o software tático eles me compraram, botaram o salário no tablet do clube, então eu tinha o que eu queria, cara. Projetor para, né, o data show para lançar parede, sala de preleção, concentração, concentrava, eles não eram normal deles, mas eu ia concentrar, claro, respeitando às 5 horas da manhã bate o primeiro salário, as orações, eles acordavam, faziam oração e voltavam a dormir, só que daí que a gente criou, aproveitou e meteu uma limitação neles, então eles faziam lá, comiam, e nós junto, Comissão Técnica Brasileira, comendo essa manhã, né? Tomava um cafezão, assim, manhã voltava a dormir para meio-dia almoçar. Então a gente foi se adaptando a eles dando a gente, e deu um belo resultado. Poxa, que legal, né? O cara sai do Rio Grande do Sul, no Brasil, país de futebol, achando que vai para terceira divisão fora e pega uma estrutura que muitos clubes de série A e B aqui gostariam de ter também. Perfeito, cara. A estrutura é gigante mesmo, né? Cara, chegava a ser engraçado, né? A hidromassagem tinha também. Nós ficava na sauna, na comissão técnica, uns guri, né? Se divertindo no parque de ações, né? Acabava tendo ir pra sauna, ia pra hidromassagem, piscina, enfim. Uma vida de motorista à nossa disposição, né, cara? Como a gente não tinha como dirigir lá, motorista indiano à nossa disposição para nos levar para passear, enfim. Tudo à disposição, cara. Uma baita estrutura. Eu sou muito grato ao Colucci, ele me abriu muitas portas, né? Eu ter essa carimbada, e tu sabe bem isso, ter uma carimbada como treinador fora, te abre as portas depois, né? Te põe num outro patamar de treinador, e precisa um título, né? Queira ou não queira, eu tenho um título internacional, né? Então, inclusive eu participei da Copa dos Reis, cara, temporadas. A Copa dos Reis Saudita, né? A King Cup. No segundo ano eu fui até a quarta fase, cara. Time de terceira divisão. Eu fui pra quarta fase, se eu tivesse passado eu ia pegar o Al Nassr na outra fase. E tu comentou aí de motorista, tá? Como é que era a estrutura de moradia para vocês lá? O clube tem um edifício, cara, dentro do clube. Só que a porta é por fora, então tu sai do clube, né, e entra, assim, mas o prédio é para dentro do pátio. Só a porta frontal que é para a rua. Então todos a comissão técnica e atletas não são da cidade. Naquela época a terceira divisão só podia atleta árabe, tá? Parece que agora está liberado 3 atletas. Então só tinha atleta árabe. Quem não era da cidade morava nesse edifício. Eu tinha um apartamento só para mim. Minha comissão técnica dividia em os seus apartamentos, mas um do lado do outro. Wi-Fi à disposição também. Não pagava nada no momento, na apartamento do clube, nem luz, nada. Ar-condicionado, 3 ar-condicionados no apartamento por causa do calor. Né? E tudo à disposição, cara. Então, uma estrutura, né, muito boa. O banheiro americano, né? Não era o banheiro de buraco no chão como eles utilizam, né? Eles estão acostumados a utilizar o banheiro de buraco, para nós adaptado, era o banheiro com vaso mesmo, com papel, tudo, né, normal, tem também lá. Então a gente se adaptava, né, cara? São coisas assim, porque o cara não tem experiência, eles não, né? Ele vai lá para um apartamento e pega uma parede de buraco no chão, igual aqueles antigos estádios lá para o cara fazer cocorá, né? Que é a maneira que eles vão ao banheiro, né? Vão aos pés. E a questão de alimentação, tu se alimentava no clube, foi fácil se adaptar, fazia em casa, como é que...
A alimentação, cara, não era incluída no clube, tá? Porque eles não têm essa rotina. Claro, concentração, pré-jogo, jantava, almoçava de tudo. Mas o dia a dia não, cada atleta se virava sozinho em cada comissão. Então, como é muitas coisas, a gente jantava fora direto. Então, ia em indiano, em restaurante japonês, restaurante italiano, uma cidade, mesmo sendo uma cidade pequena, a Arábia tem uma estrutura imensa, né, cara? Tudo é muito bonito, tudo é muito bem feito, lá muito limpo. E depois, com o tempo, a gente começou a enjoar e começou a comprar, achar. Começamos a conhecer mercados que tinham coisas nacionais. E aos poucos a gente fazendo, ó, às vezes a gente fazia em casa bem, quando não tinha vontade de sair. Mas é tão barato, Ricardo, tão barato que a gente fazia, mais saía para jantar todos os dias do que fazia em casa. Mas, cara, as coisas são tão baratas assim, por exemplo, a Coca-Cola. Em vez de pegar um litrão de Coca-Cola e ficar sem gás, nós comprávamos latinha. Né? Então nós tinha gradado de latinha. Queijo, pegar polenguinho para pegar separado. Chocolate, em vez de pegar o chocolate, a gente pegava os pequenininhos, porque é muito barato, cara. Então, do bom e do melhor, barato, né? A gente até brincou, o detergente, na primeira vez que a gente chegou lá, eu botei normal no Brasil, né? Enche a esponja de detergente para limpar o prato. Cara, quase transbordou de espuma da pia, começou a pingar no chão, na verdade, de tanta espuma que fez. Aí é tão concentrado o produto lá, tão bom, tu pingava uma gotinha na esponja. Um detergente nós passava 6 meses lá dentro, lá na Arábia, com um detergente, porque era uma gota na esponja e lavava a louça inteira. A diferença de qualidade do produto, né? Então Uhum. eu falei, cara, é uma experiência absurda, sabe bem, quem mora fora disso, é uma experiência de vida, né? Então, E tudo total, total. aí tu teve Eu não uma. tenho nada da Arábia, Ricardo. Nada. Aham. Lidorado na Arábia. E você estava uma carreira bem sucedida lá fora, né? Aí pelos resultados que falou, eu acredito que pelos resultados provavelmente até outras oportunidades poderiam ter surgido, de repente até clubes maiores, não sei como é que funciona lá isso. E o que foi que te fez retornar ao Brasil, assim, e não querer continuar seguindo essa rotina fora, assim? Porque tem muitos treinadores que vão para fora do país, dão certo lá fora e não voltam, né? Cara, eu costumo dizer assim, ó, eu sou um cara do futebol que tenho uma coisa do futebol, que é a questão familiar. A maioria das pessoas do futebol, elas conseguem controlar, são de, cara, tô longe da família, tranquilo. Eu passei muito longe, eu tenho uma filha de 7 anos, vai fazer 8 aninhos agora em setembro, e eu passei 2 anos longe na Arábia Saudita, né? Se eu botar o papel, cara, o que eu passei fora, longe dela, no Brasil e no exterior, eu passei metade da vida dela longe dela. E tu é pai, sabe o que eu digo. Tá? Para mim tem coisas que o dinheiro não paga, que a carreira não paga. Eu amo futebol, amo ser treinador, mas eu amo mais a minha filha. Sem dúvida nenhuma. Eu amo muito ser pai. Então eu abdiquei de uma carreira no plano e hoje eu saí do Oeste agora, pedi demissão do Oeste por causa da questão familiar, né? Para estar com minha filha. Então hoje eu tenho os meus dias com a minha filha, então, de segunda a quarta ela fica comigo, né? Tenho guarda compartilhada, eu aproveito a infância dela, eu consigo jogar videogame com ela, eu consigo brincar de futebol com ela, amarelinha com ela, coisas que normais para um pai normal que para mim não era, né? Eu me lembro muito bem, eu tenho um vídeo gravado no aniversário de 2 anos, eu estava na Arábia, e eu chorei compulsivamente falando com ela, né? Eu gravei um vídeo que ela não entendia na época. Eu falava isso no vídeo, não vai entender hoje, mas um dia vai entender. E agora, com 7 anos, ela viu o vídeo comigo, tá gravado esse vídeo, né? E ela chorou comigo me abraçando. Né? Que eu dizia que eu amava, que eu estava ali para tudo melhor para ela, para dar uma escola melhor, para ter uma casa melhor, enfim, para ter mais qualidade de vida. Mas tem coisas que o dinheiro não paga. Eu perdi muita coisa da infância dela, né? Que hoje eu não trocaria. Então, por opção minha, eu estou fora hoje do alto rendimento. A Next, eu viajo do Sul com a Next, nós temos 6 sedes do Sul, mas é viagens curtas, um final de semana longe e volto. Então eu consigo estar perto dela. E não levava a família na época eu era casado, porque a minha ex-mulher era uma mulher independente, com bom trabalho, enfim, eu não levaria para uma cultura onde ela seria submissa, não teria que andar de burca, enfim, né? Uma outra cultura que eu aprendi a respeitar também, mas é a cultura diferente. Então não quis expô-la a isso, né? Então acabei ficando longe da minha família durante muito tempo. Então por isso, cara, por questão familiar mesmo, eu abdiquei desse futebol de alto rendimento. Não sei se um dia volto, mas no momento quero curtir um pouco a filha e ficar perto dela. É porque ainda a questão se tu tá numa uma boa condição no Brasil, tu até consegue levar, né?
é mais fácil estar num clube de alto rendimento aí, de alto nível, você consegue ainda ter essa realidade que levar para fora é muito mais difícil, né? Não é só a questão das esposas, mas a escola para as crianças também, isso dificulta bastante, né? Eu já sabia disso, tu já tinha comentado desse motivo, mas eu achava interessante tu comentar, porque às vezes eu vejo muita gente correndo atrás de um sonho e, e, e aquilo, né? Tem as coisas boas, né? Como tu comentou, as coisas legais, estrutura e tal, mas tudo tem ônus e bônus, né? E é importante você calcular isso, né? Ver o que se realmente vale a pena tudo, né? Porque de repente você conquista tantas coisas e no fundo deixa coisas que realmente ficam marcadas para trás e isso não tem volta, né? Ah, quando você voltou aí de lá para cá, como é que foi para ti enquanto treinador retornar ao Brasil? Isso para ti, ele te abriu mais portas? Tu conseguiu chegar aqui com outro olhar daqueles que contratam aqui no Brasil também? Como é que tu sentiu isso? Assim, tu foi para o exterior, né? Teve uma carreira bem sucedida lá, tem uma experiência no exterior que não é que já é num país que investe no esporte, não é esses países menores também, tipo Indonésia, Tailândia, já é um lugar, né, com maior desenvolvimento para o esporte, os times são mais, mais ricos também, eu acho que até pensam um pouco mais próximo do Brasil nessa questão de planejamento. Tu estava com uma comissão técnica que hoje ainda em alguns países isso não acontece, o treinador vai sozinho, não tem nada para ajudar. E aí tu volta para o Brasil. Isso te ajudou, de certa maneira, te abriu portas ou te tirou de um cenário e para te regressar ficou mais difícil? Como é que foi isso? Ricardo, a verdade, assim, ó, foram as duas coisas, né? Ela me deu um pouco do cenário do futebol gaúcho, né? Eu voltei como auxiliar nas duas vezes. Eu voltei direto empregado já as duas vezes como auxiliar, mas ao mesmo tempo me colocou num patamar assim, ó, de alguém que podia palestrar, de alguém. Hoje eu sou professor de sindicato do Rio Grande do Sul, né? De alguém que tinha essa experiência, por exemplo, essa live contigo. Se não tivesse de repente vivendo, você não estaria fazendo essa live. Então, me abre muitas portas na questão de estudo de futebol fora. Hoje, depois de 6 anos, anos passados, tu vivenciar algo fora ficou mais valorizado. Naquela época era, foi para a Arábia Saudita, time pequeno, foi campeão, saiu nas mídias, saíram, mas ainda o pessoal ainda, será que ele tem chance de ser treinador aqui? Será que é uma coisa? E eu dizia, cara, eu vi um grupo árabe, outra cultura, eu acho que eu não vou gerir um grupo de brasileiros. E isso aconteceu depois, aí em 2017 eu assumi como treinador de Camaquã, em 2018 foi a maior passagem em termos de treinador, aqui não digo que foi o Passo Fundo, né, um time grande do Gaúcho, fui treinador no Gauchão de Goiás 2018, e daí realmente eu acho que eu fiquei no mercado. Então, claro que me ajudou indiretamente aos pouquinhos, mas diretamente dizer, voltou campeão árabe e vem trabalhar comigo, não. Os caras não valorizavam diretamente. Hoje, depois de um tempo, as pessoas vão valorizar, e daí, claro, eu uniu a carimbada no Guarani, a carimbada no Passo Fundo com a carimbada na área. Ah, realmente ele é treinador. Mas mesmo assim, eu nunca tive a vaidade, Ricardo, de voltar como auxiliar. Em 2014 eu voltei, aí tive uma grande oportunidade de trabalhar com o Leandro Machado, o antigo Leandro Machado, né? Foi vice-campeão gaúcho pelo 15, um cara acima da média como treinador total, um cara muito inteligente, né? Eu fui auxiliar dele no São Luís Juiz, e daí fui para a Arábia de novo, com contrato fechado para voltar para a Arábia, voltei como treinador para a Arábia em 2015, e daí quando eu voltei, quando eu estava para voltar, já o Beiro me disse, Rodrigo, eu quero tudo de auxiliar, já tinha sido auxiliar dele em uns clubes, no Passo Fundo, no Ceará do Gauchão. E daí cara, eu cheguei dia 23 de dezembro no Brasil, dia 2 de janeiro eu estava já fazendo a pré-temporada do Passo Fundo lá no Gauchão Série A, como auxiliar de novo. E acabei pegando depois o Oeste também, agora, como eu disse, Barueri. Então eu nunca tive a vaidade, é treinador ou auxiliar. Cara, eu quero trabalhar no futebol, entendeu? Então, claro que eu gosto de ser o comandante, é óbvio que eu gosto. Hoje eu estou numa função fora do campo, eu sou coordenador técnico, então nem estou dando treino mais, eu treino nos meus profissionais, né?
mas não dou treino também, porque eu amo futebol, em todas as suas funções. Só não encaro o jogador físico por uma coisa que eu não estudei, cara. Eu sou formação física, mas não me acho jogador físico. Tenho embasamento, mas não profundo. Eu, se é pra fazer meia boca, eu não faço. Agora, a parte de metodologia, modelo de jogo, treinamento, essas coisas que eu conheço, que eu sei que eu sou capacitado. Então, se for coordenador técnico, se for treinador, se for auxiliar, essas 3 funções eu pego tranquilamente. O... Eu conversei contigo, acho que foi há 2 anos atrás, né? A gente tava. Na verdade, eu fui assistir vocês numa mesa redonda lá, falando sobre treinadores no exterior, né? E, e tu comentou aqui que tu trabalhou só com jogadores estrangeiros, locais lá. Sim. O time não podia ter treinadores. Quem viveu fora sabe o quanto isso faz diferença, né? Porque a dificuldade que é. Porque às vezes você vai para um time fora, por exemplo, vai para a China, um treinador brasileiro está na China, mas ele tem 4 jogadores estrangeiros, tem 2 brasileiros que conseguem entender mais rápido, porque a cabeça pensa igual. Você gerir isso é muito mais fácil, até porque num time estrangeiro que tem, num time local que tem o jogador estrangeiro nesses lugares, o jogador estrangeiro eles olham para ele, são os ídolos do time, os próprios jogadores locais querem se espelhar neles. Então, se tu vai junto com jogadores brasileiros, eles estando junto contigo, isso se torna mais fácil para te gerir, porque os caras te seguindo, o resto vai vir tudo atrás, né? Na questão que você tava sozinho lá, você e a comissão técnica brasileiros, mas lidando só com o jogador local. Tu não tinha um líder estrangeiro dentro do campo que pudesse te ouvir melhor. Isso dificulta gigantescamente, assim. E aí você conseguir gerir isso, e você falar de gestão de atleta, como você está falando, né? Chega no Brasil, isso é fichinha, porque por mais que a gente tenha várias culturas aqui dentro, a gente tem uma mesma mentalidade de futebol, por mais que tenha sistemas diferentes, metodologias diferentes, a gente pensa meio parecido, né? Pelo menos a questão profissional, assim. O que tu tem para falar sobre isso, assim? Porque eu acho que isso é bem, bem interessante. As pessoas que não foram para fora não entendem isso. Não tem essa ideia, assim. Ricardo, olha só, olha a complicação. Em 2014, quando foi a primeira vez, ainda a comissão técnica era de anos, né? Como eu disse, ele que me contratou, eu tive que gerir uma comissão que eu também conhecia. Né? Em 2015, a pedido do clube, eles só me recontrataram, não recontrataram ninguém mais da comissão. Aí disseram que eu levasse a minha comissão. Né? Aí eu levei, tu sabe, quando trabalha fora, assim, normalmente tu é o manager. Então tu leva até o treinador da escolinha, tu coordena todo mundo, tu é o coordenador e coordenador das comissões. Então eu levei só brasileiros, gaúchos e 2 brasilienses. Eu tinha morado em Brasília, morei em Brasília também, né? Então eu levei daí minha comissão, porque eu escolhi. Aí era muito mais simples. Mas tu conhecer, que tu adquirir a confiança sem ter essa espinha, como tu disse, a espinha do... Pô, além de tu ter, imagina, se eu ponho um zagueiro brasileiro, um meia e um atacante, já dá uma espinha técnica tática pro time. E fora ele tem a espinha da gestão, né? De caras, eu trouxe esses caras, são da minha terra, né, da minha nação, são meus de confiança. Lá, cara, eu não tinha. Eu tive que escolher o capitão na hora, conhecer eles na hora, ganhar a confiança deles na hora. E por que pareça, deu muito certo. Hoje eles me seguem, de olhar meu Instagram, eles curtem minhas postagens. Eu tenho uma história legal, cara. Na pré-temporada do primeiro ano, depois de 2 meses, o que ele fez? Ele botou muito amistoso contra o grande. E eu, terceira divisão, jogando só com o time de SA, né? Primeira divisão. E tomando pau. Tomando pau. Só claro, tá tomando pau de gigante. Depois, quando tu vai confrontar, né, no regional, a coisa já tinha um gigante no regional, que é o time do meu clássico. O resto era segunda divisão igual a mim ali, parecido. Então eu tomei pau direto na pré-temporada. Eu não ganhei nenhum na pré-temporada do primeiro ano. No primeiro ano, no segundo ano eu já ganhei. Porque daí o segundo ano, como eu tinha mãe, eu disse, olha, tudo bem, vamos botar contra os grandes, mas põe contra os pequenos também, para dar um fator emocional de ganhar jogo também. Mais perto da competição, começamos a ganhar jogo. E lá não, botaram 8 atosos e pau, e tomando pau de todo mundo, né? Time grande, cara.
E chegou no sexto jogo, acho que eu perdi na pré-temporada, mas o time muito organizado, perdendo de pouco, por conta do time grande. Tiveram uma reunião, que isso é inédito para mim, sem a comissão técnica. Diretores, Sheik, presidente, né? O Sheik manda mais que o presidente, Sheik, presidente, diretores e jogadores. E nós esperando na beira do campo sentado, horas reunião. Saiu, o Sheik me chamou. Coach, olha só, nós vamos te demitir com 6 horas, só que sem incoerência, né? Botar contra 6 time grande, eu perdi os 6 amistosos e demiti. Mas daí o grupo se juntou, puxado pelo capitão, né? Já tinha um capitão, um cara que eu vi que tinha caráter e tudo. Assim, não faz isso. É o melhor trabalho que a gente já teve. Eles disseram, o coach é o Mourinho. Nós vamos ganhar de todo mundo quando chegar no nosso nível. Eles falaram isso sobre o nível, né? Nós vamos ganhar de todo mundo. Não faz isso, é porque nós estamos jogando com time grande. Os caras são melhores que nós. Mas o trabalho dele é muito bom. Então, os caras que eu conhecia 2 vezes me defenderam de eu ser demitido e acabamos sendo campeão com 8%. Então, cara, isso me deixou muito feliz, porque em 2 meses eu conquistei aqueles caras. Sem bajular, sem nada, com trabalho. Cobrando horário, cobrando para não fumar, cobrando o quê. Mas é isso que eles queriam. Mas com o mesmo tempo passando na cabeça, eu acho que a questão é isso, né, Ricardo? É um tapa e uma frada. Então, não pode ser só bom, não pode ser só ruim. Então, respeitando a cultura, respeitando as orações deles. Eles viram que era um cara que retava muito a cultura deles. Então, foi muito legal, cara. Tu vê que em 2 meses tu consegue ir um grupo com uma cultura totalmente posta. O que é uma piadinha para nós pode ser uma ofensa lá. Um simples cruzar de pernas lá, se eu deixar a sola do pé apontada para ti, é a maior ofensa que eu posso te fazer. E para eles, mostrar a sola do pé é a parte mais sul do corpo. Então tu não pode gemer a sola do pé. Então, cara, tudo isso a gente aprendendo e gerindo. Então eu fiquei muito orgulhoso. Foi um título assim, não só como profissional, mas como pessoa. Dizer assim, pô, cara, eu geri esses caras pelo meu caráter também. Os caras me fizeram eu ficar aqui. Os caras brigaram por mim. Né? E eu tô o que chorou no final, o coach, tu tá nos anais da história nossa, tá nos nossos livros, tu ganhou os clássicos, né, quando eu fui embora no segundo ano, tu é campeão e vice. Eu ganhei um clássico, Ricardo, dentro da casa de adversário, tá? Que é o Al-Hazan, que é a previsão árabe, de 5-0, cara, dentro da casa deles. 5-0 dentro da casa deles. Então eu tô na história do clube lá do Al-Khulud e isso me honra, sou muito feliz por isso, cara. Tava falando aí, é uma coisa também que a mentalidade deles é um pouco diferente da nossa, assim. Eu acho que todo o Sudeste Asiático também é assim. Eles não estão muito aí, né? Às vezes, porque aqui no Brasil, se tu vê aqui, sei lá, vamos pegar aqui o Ipiranga vai fazer um amistoso de pré-temporada com o Inter, ninguém tá esperando que o Ipiranga ganhe. E nem o presidente do Ipiranga vai chegar no treinador e falar, perdeu 2-1 pro Inter, que absurdo. Porque aqui a gente tem todo mundo, por mais apaixonado que seja pelo seu time, você tem essa noção, né? E lá não tem muito disso, né? Não, vamos jogar com os bons porque o treinador é estrangeiro e nós vamos ganhar. Cara, essa tua pergunta é de cara que teve fora. Só quem teve fora sabe disso. Só quem teve fora. Eles não têm noção nenhuma. Não tem, não. Eu era o Sam milagreiro que eu tinha que ganhar o jogo. Né? Tinha cobrança de cada resultado dos caras, do time grande, como se tivesse perdido para um pequeno. Eles ficavam emburrados, bravos, faziam reunião após todo o jogo, por que a gente perdeu. E eu dizia uma vez, eu disse assim, cara, eles são melhores. Põe 11 contra 11 e compara, não tem mais tática que eu tenho, mais organização que eu conheço, não tem. E outra, né, Ricardo, não era um treinador árabe lá, Al Nasser, era um búlgaro, era português no outro time, Sim. Era um alemão no outro time, eram dois com metodologias modernas também, cara. Não era nenhum bobo, não era um treinador marcando individual, marcava por zona também, sabia fazer marcação, sabia um jogo de conceitos. Então não era simples assim, cara. Mas tem razão, a tua pergunta é bem de quem morou fora mesmo. É exatamente isso, eles não têm noção do tamanho deles, acho que eles gigantes sempre, né? Eles têm essa mania de grandiosidade, principalmente, que tem que enfrentar qualquer um de igual para igual sempre. Eu acho que tu tocou num assunto aí que eu acho bem interessante também, que é outra coisa importante. O pessoal acha que porque tu vai trabalhar fora, vai ser fácil. Ou que até o Henrique, o Tinga, que deu uma entrevista na semana passada, ele comentou, o pessoal acha que tu vai ter jogador brasileiro que vai jogar fora, vai sair, vai driblar todo mundo, vai fazer gol, vai ser fácil porque os caras são ruins, mas não é assim. Tu tá às vezes tá sozinho jogando,
não tá, os outros 10 não são brasileiros também. Aí, como você falou, pô, tá jogando, tá fazendo um sistema tático legal, a metodologia de treino tá boa, o time tá fazendo aquilo que você quer, mas tem a limitação técnica. E do outro lado, vai ter um treinador também que geralmente, clube que investe em treinador estrangeiro, que vai ter a mesma, de repente não a mesma ideia de jogo tua, mas a mesma concepção de praticar o futebol que a sua, com os atletas do mesmo nível ou melhor. Então isso se torna extremamente competitivo, de repente até mais que no Brasil, porque no Brasil um time grande, o destaque fica muito por conta da qualidade dos atletas, porque a diferença salarial ela é muito grande. E claro, aqui a gente sabe que a gente por mais que tenha todas as discussões que a gente possa ter de base, ainda se faz atleta, a gente tem tu vê os jogos da Champions aí cheio de brasileiros, a gente tem isso ainda. E você vai para fora, por mais que eles peguem atletas de nível maior que o seu, se não tivesse um treinador pensando, até você conseguiria, na sua forma de jogar, você ter sucesso. Mas como tem um outro treinador também que pensa diferente, que já pensa fora da casinha, e se tornam jogos extremamente que vale muito mais o treinador do que outra coisa, como pensa. É mais difícil assim para o treinador, porque você não tem um atleta que está em destaque, que vai botar a bola embaixo do braço e vai decidir sozinho, né? Viu que tá tudo ruim, não, passa para mim que eu vou. É um jogo de inteligência mesmo, assim, de treinadores de fora, assim. Essa competitividade eu acho muito interessante, assim, quando você está fora, principalmente em lugares que tem dinheiro para investir, porque você não tem a qualidade técnica que você tem no Brasil, você tem que fazer o negócio jogar, e do outro lado vai ter um treinador bom também fazendo o time jogar, então é muito mais peça de xadrez, eu acho, do que quando você está aqui no Brasil. Não sei se tu pensa assim também. Com certeza, e Ricardo, assim, ó, cheguei na quarta fase da Copa 10, né? Eu joguei contra times grandes, na segunda e na terceira fase, mais que os meus. Só que daí sim, o trabalho contava muito. Eu peguei treinadores árabes aí, inexperientes, entendeu? Com marcações individuais muitas vezes, com conceitos de jogo do meu. Aí eu conseguia sobrepor mesmo tendo menos qualidade que ele, times com folha salarial. Eu joguei contra um time que o goleiro dele ganhava minha folha salarial. O goleiro dele, a gente ganhou deles na segunda fase. Só que daí o meu até apareceu. Agora, quando tu batia de frente, como foi na quarta fase, né, contra o Al-Shabaab, tu pega um time que tem um treinador com conceitos, independente da nacionalidade, e com uma qualidade técnica absurdamente maior que a tua, inclusive ataques brasileiros, né? Aí, cara, não tem uma coisa que acontece uma vez um time desses passar por outro, né? Um time pequeno como o meu passar. E outra coisa que eu vejo também, cara, que a gente tem que perder um pouco de preconceito. O brasileiro é feno, claro, o brasileiro forma jogadores, o Brasil realmente forma. Cara, mas tem muito em tudo que é nacionalidade, tem muito bom. Eu tinha jogador no meu time que jogaria um gauchão tranquilamente de Série A, tranquilamente, terceira divisão, sabe? Um zagueiro jogaria com certeza. Eu tinha um atacante que foi o meu goleiro, Abdullah, que com certeza jogaria velocista, bom finalizador, e jogaria tranquilamente um gauchão numa terceira divisão árabe. Eu não sei como é Entendeu? Então, que era os jogadores também bobo, não é? Cara, a qualidade técnica é absurda. Eles têm um futebol antigo brasileiro, assim, de firula, de gostar do futebol Sim. bonito, eles vídeos do Pelé. Então, eles têm muita qualidade técnica e muita velocidade. Isso é o forte do árabe. Isso que eu te perguntar, a questão agora, física tático, de botar na cabeça deles. A questão física deles lá também é muito forte, né? A intensidade física. Muito, cara. A resistência aeróbica, né? De correr durante o jogo e velocidade é absurda. Até os zagueiros são velozes, né? Agora, a questão de conceitos táticos de tática é o mais difícil. O mais difícil é tu botar na cabeça deles a importância de uma ação, de uma cobertura, de uma dobra de marcação, de estar no momento certo, de jogar com
direcionando para onde tu quer, né? Eu quero jogar com o meu time, acabou entra naquele espaço para ali roubar, então direcionar para onde tu quer essa bola, eles tinham muita dificuldade. Mas a facilidade de controle de bola, balaca, essas coisas de balaca, a gente fala que eles têm muito facilidade de pedalada, balãozinho, o quê? E a qualidade técnica é absurda. Absurda. Eu vi o futebol antigo, assim, futebol mais cadenciado, sem muita função tática, e quando precisava de velocidade mesmo, assim, velocidade física mesmo, não velocidade de jogo. A velocidade física deles é absurda. Né? Diferente da velocidade de jogo, onde a bola roda rápido. Não, eles rodam lento. Mas a velocidade física que tu conseguia fazer com essa bola roda rápido, entrava em profundidade, é absurdo, absurdo. Esses são assuntos, acho que a gente ficaria mais horas e horas falando, né? Até essa questão, até as controvérsias de dizer que o Brasil faz jogador, né? A gente vê que é muito mais, a gente produz muito mais culturalmente do que em termos de trabalho bem feito e tal. A gente vê outros países que estão investindo numa boa condição de formação de atletas, que estão fazendo atletas sem ter a cultura tão rica no futebol como nós temos aqui. Se a gente evoluísse nisso, com certeza a gente teria muito mais ônibus lotados de bons atletas por aí. Mas vai. Eu acho, Ricardo, que a rua fazia Atletas do Brasil, né? A rua fez o Atletas do Brasil. A vila, o morro. E cada vez está acabando mais, né? Cada vez está mais perigoso. Por isso que está acabando essa safra, né? Graças a Deus, abrindo os olhos agora, uma nova safra de treinadores de base aí forte, com capacitação, formando atletas de novo. Mas eu vejo hoje que o Brasil forma atletas pela quantidade que pratica. Sim, uma vez eu sim. ouvi falar em NBA sobre isso, mas os Estados Unidos todo mundo joga. Então é por isso que tem tanto jogador bom no basquete também. A quantidade que pratica faz com que jogadores. Mas em termos de qualidade, agora é de acordada, cara. Eu vejo pelo Grêmio em grandes profissionais da Ásia eu aí trabalhando. Passou um tempo difícil de atletas, né, cara? E tu vê a Alemanha, teve aquele projeto lá na Eurocopa lá atrás, e olha o que tem Sim. hoje. Muda a geração da seleção, sempre time bom. Então eles são um exemplo de formação de atleta, né? A própria Bélgica, tomar né? decisão inteligente, jogador inteligente, de conhecimento tático, conhecimento de espaço, conhecimento de jogo, de metodologia. A gente tem que evoluir muito no Brasil ainda, muito. Mas os cursos vêm vindo forte. Essa pandemia foi muito conhecimento compartilhado, né? Eu fiz 50 lá no YouTube, né, cara, com gente muito capacitada. Então foi muito conhecimento disseminado aí. Só não aprende quem não quer, né? Quem não quer, não aprende. Eu só acho que a gente precisa dar um passo a mais disso. Eu acho que a parte dos profissionais, ela tá realmente mostrando isso. Acho que muita gente se parou aquela coisa só do ex-atleta, mas o próprio ex-atleta está estudando, está se capacitando. Tem muita gente que não foi atleta também, mas que saiu com uma universidade, que está estudando, fazendo os cursos também. Eu acho que isso é importante. Mas eu acredito que no Brasil precisa um segundo passo, que é muito importante, que é mudar. Aí entra na questão que a gente falou de lá, que é o problema da nossa cultura aqui, do treinador ali do sub-11, sub-13, sub-15, de um time, de um Grêmio, do Inter, ter que ganhar jogo. Aí, enquanto não mudar essa mentalidade do ganhar, em vez de formar, a gente ainda vai... Esses profissionais ainda acabam sofrendo muito, né? Porque já se tem o conhecimento, já se tem a ideia da formação, mas se não mudar essa mentalidade global, assim, brasileira, o cara quer fazer o Grenal do Sub-11 e se perder, a cabeça do técnico tá é um segundo passo, acho que a gente precisa no Brasil ter, para que a gente realmente consiga fazer, como até a própria Bélgica é um exemplo também de formação de base, né? Mas eu acho que está no passo. Eu acho que começou com os profissionais que estão na formação desses atletas. Isso tá bom, a gente tá vendo. Eu vejo até no profissional, né, Rodrigo? A gente tá vendo aí finais de São Paulo, no Paraná, jovens técnicos brasileiros aparecendo com uma nova proposta de jogo e tal. Tá muito legal ver esse novo momento, assim. O próximo passo é quem gere o futebol, quem mídia, começar também aprender um pouco com que o futebol está virando,
para que o Brasil, acho que quando essa chavezinha aí virar, o Brasil vai dar um passo muito grande para frente, assim. Sabe que tu falou aí, importante falar isso, cara. Eu fiz uma live com o Francesco Barleta do Grêmio, coordenador do Grêmio. Fiz uma live com o Rodrigo Lameira, né, os dois são meus amigos, né, de longa data, do coordenador técnico do Inter, e fiz uma live com o Roberto Braga, coordenador do Clube Bahia. Cara, eu achei muito interessante. Ambos, todos, são que as categorias menores, nesses clubes, cada vez menos têm dado resultados. Então, começamos já a virar essas chamas em alguns clubes. E eu vejo essa sendo a falta, como disseste, em grandes dirigentes, né? Esses caras que são a coordenação técnica já mudaram essa mentalidade, já vieram uma nova geração, já conceitos, né? O Francesco e o Roberto são os caras estudados, são professores de educação, que já foram treinadores, já foram captadores, então são os caras com experiência no campo também, já começaram a mudar essa filosofia, mas vem de cima algumas orientações, que eu acho que não é o caso do Inter do Bahia, mas tu disseste uma coisa importante, a imprensa e a torcida da força isso. A imprensa, eu senti isso na pele no Passo Fundo, com a imprensa, da imprensa querendo bater em mim, porque eu não fui jogador famoso, que eu só joguei base, né? Então qualquer coisa que eu fazia, ele chegou ao ponto de falar na rádio que eu era burro de não bom jogador, sendo um jogador estava no DM. Ele passou o jogo inteiro me criticando que eu não bom jogador, que eu não tinha que ver jogador que era veloz, eu estava nem no banco, estava no DM. E na coletiva de imprensa eu falei isso. É muito fácil criticar de onde vem esse treino, é o dia a dia, né? E a também. Então, tu falou assim, hoje eu vejo no Inter essa questão tranquila, mas perde um Grenal, vê a pressão da torcida, né? E a imprensa, o Sub-13 do Grêmio, 5 anos que não ganha nada, ganha um gauchão, né? Mas tu vai ver, tá formando um monte de jogador, ou vice-versa do Inter, dando exemplo só. Tá formando um monte de jogador para os 15, que vai formar um monte de jogador para Sub-17, que vai formar o profissional. Isso é um trabalho. Então, eles não. Mas aos 15 eu vejo essa mudança, cara. Graças a Deus, mas tá longe de ser ideal. Tá muito Tu longe de ser ideal tira, ainda. Acontece bem aí. não tem um levantamento aqui, mas se tu dá para pesquisar isso, quantos atletas campeão da Copinha, por exemplo, que vingaram ou que estão, ou do time que foi campeão, quantos que viraram profissional e que seguiram carreira profissional? O resultado não, na formação o resultado não é nem o primeiro ponto, né? Mas é isso. Eu acho que a gente que viveu fora do país, para entender que é uma questão cultural, e aí, quando a questão cultural é muito mais difícil de ser transformada, para nós ainda é um pouquinho mais fácil de ver isso. Porque é cultural no Brasil, não adianta, você vai jogar para o ímpar, se tiver de um lado um cara jogando para o ímpar com a camisa do Inter e do outro do Grêmio, vai ser motivo de discussão já. Né? Isso é cultural, é difícil de trazer. O problema é que quando os profissionais da área não se capacitam, não aprendem com o novo. Eu vejo agora pelas notícias, agora todo mundo falando mal do Torrent lá do Flamengo. Que o cara é só auxiliar. Cara, o cara foi auxiliar de um dos melhores técnicos do mundo. E não é só auxiliar. Se os caras lessem o livro do Guardiola, tem momentos de jogadas de xadrez que o Guardiola fez que ele dá os méritos no próprio livro dele pro Torrent, que o Torrent que teve a ideia. Então, tipo assim, só que ela tá chegando com um treinador que foi totalmente vencedor, que ninguém viu que o Flamengo estava jogando mal esse ano já, não estava jogando como estava jogando ano passado. Então, assim, são várias questões além do jogo em si que, infelizmente, a gente tem que evoluir num geral. Não é só o profissional que está no futebol, não é só o jogador também. Se exigia muito do jogador ser mais disciplinado, menos para balada, não sei o quê. Mas quem critica também precisa fazer a parte dele de entender um pouco mais, né? As coisas vão muito além. Eu vejo assim, principalmente a imprensa, né? Ela é muito despreparada no Brasil, muito geral. Eu vou te dar um exemplo eu vou dar um exemplo positivo, se eu falar o nome. Ele é meu amigo, eu considero um irmão aí que a bola é meu, que é um cara que estuda muito, muito, que é o Fernando Becker, né? RBS, aí, Globo Esporte. Cara, ele é um cara que ele não comenta futebol, né? Ele é um repórter de campo. Mas se comentar, como ele come comigo nos cafés que a gente toma ele sozinho aí,
é absurdo o conhecimento. É um cara que fez graduação em Viçosa, que lê todos os livros possíveis, que vê no YouTube treinamento. Cara, ele conhece sobre treinamento. Os comentários que ele faz, vendo os treinos da dupla Grenal, em off comigo, óbvio, não vou se tá bom ou ruim, é absurdo conhecer ele. Então é um cara que se prepara a função. Então ele tem um microfone na mão e vai falar a realidade. Pode ser até ruim, ó, o Rodrigo Ferrari não tá bem, é porque realmente não tá bem. Agora tu ouvi cara que cara nunca entrou no campo, nunca geriu um vestiário, nunca chutou uma bola, nunca estudou futebol, então não tem nada para estar ali, mas tá falando sobre futebol. Cara. Aí tu fala sobre modelo de jogo, o cara fala sobre sistema tático. Eu questiono num coletivo, mas o teu sistemático não condiz com o modelo de jogo. Eu disse, onde é que tu leu que o sistema tem a ver com o modelo de jogo? Eu posso perder e pressionar a bola no 5-2, no 4-3, no 4-1-4-1. Só vai mudar como é que eu vou aumentar, mas eu perdi e pressiono. É a mesma, o modelo é o mesmo. Sistema tático nada tem a ver com o modelo de jogo. Tá me criticando por um sistema tático que não encaixa com o modelo de jogo. Mas assim, eu posso ser vertical numa transição ofensiva, num contra-ataque, qualquer sistema. E outra, né, então, cara? Ele ficou parado me olhando. Cara, você tem que estudar, meu. Vocês são críticos, vocês têm uma latinha na mão, lá o que vocês quiserem. Eu tenho 15 minutos pós-jogo para falar e vocês têm a semana inteira, uma por semana, no mínimo, na rádio, falando mal. Então, se prepara para falar menos, né? Então, enquanto mudar o geral, cara, como tu disseste, o diretor, a imprensa, capacitar, eu acho que hoje a parte de coordenação técnica para baixo dos clubes que eu conheço melhorou muito, absurdo. O pessoal está se capacitando muito, principalmente na base. E eu disse uma coisa que é polêmica, mas é verdade. Quem é da bola concorda comigo. Os melhores treinadores do Brasil, em forma geral, estão na base. Estão na base. Os caras mais capacitados, que mais se preparam, e os caras que vêm como o Tino Nunes, que veio da base, caiu no Gaúcho, está agora no Corinthians, fez uma baita Atlético Paranaense, não é à toa. O cara rodou, veio lá de baixo galgando. Então, os melhores treinadores estão na base, cara. Estão na base, pode ter certeza disso. E quem está ligando nisso, está começando a pegar eles como auxiliar. Os caras não conseguem estourar como treinador, mas os grandes treinadores estão pegando o cara como auxiliar. Então, tá juntando, né, a teoria prática ali, o cara com mais nome, não tem nome, mas com puta conhecimento. Vou dar um exemplo clássico. Jorginho, campeão mundial de 94. Fiz a live com ele. Pode falar, pode falar. Deu uma travadinha. O Jorginho, campeão de 94. O Luiz, o olhar dele, cara, é um cara com um baita embasamento teórico, um pouco de experiência prática também, mas muito conhecimento, foi meu colega BF. O Jorginho, cara, jogador, pegou ele de auxiliar. E tem que ver, falou de maravilhas do Luiz na live que ele fez. Fora do ar e no ar, falando bem do cara. Por isso que o Jorginho é um cara, uma cabeça lá em cima, que pode certeza vai ser um dos grandes treinadores do Brasil ainda. Ricardo, eu perguntei para esses coordenadores de base, para outros caras que live, como é que funcionava esse modelo de jogo na base, se dava por categoria, se era um modelo único, e a resposta da maioria foi assim, mas como é que eu vou preparar para o clube se o clube não tem um modelo de jogo? Qual é o modelo de jogo definido dos grandes clubes? Tu não sabe, porque troca o que a gente falou, troca um treinador que tem um modelo de posse de bola, pressão pós-perda, por outro que é ligação direta, que marca individual. Então, qual é o modelo, qual é a filosofia do clube? E agora eu vou baixar um treinador na filosofia, ou próximo disso. Mas não existe, cara. Como é que eu vou contar que uma base forme jogador? Qual é o modelo que o Corinthians vai formar de jogador para o time? Se não tem um modelo em cima. Aí se o Thiago, vai sair o Thiago Nunes com o tempo lá, tomara que demore para sair, vai entrar um cara que não tem nada do trabalho dele. Aí tu tá formando esse modelo pro Thiago Nunes, modelo de jogo do Thiago Nunes. Aí sai o Thiago Nunes, entra um cara que não tem nada a ver. Como tu disseste agora, vai sair a água, vai vinho. Não tô dizendo se é certo ou errado, tô dizendo que são diferentes. Aí o Curitiba formando um perfil de atleta, agora muda o perfil de atleta, agora volta para cá. Vamos aonde? Formar como atleta pro clube assim? Sim. O clube tem que criar uma diretriz. O nosso modelo é esse. Tal. Aí tá na base lá formando o jogador, um volante que saia jogando, que tenha um bom passe, que sabe fazer uma passe quebrando a linha de defesa, não sei o quê. Vem um treinador que quer que ele pegue essa bola e lance direto lá pro atacante, que quebre bola já do zagueiro, que nem passa no volante. Não tem como. Dá um passe curto e que só marque. Ó, roubou a bola, dá o passe para quem dá pro lado e marca. Tá criando outro jogador, cara. É complicado isso. Então, é exatamente isso.
Até esse sistema, né? Os caras ficam, porque muitos times aí jogam um sistema de ataque de uma formação e na defesa é outra. E os caras nem perceberam isso. Tipo, tá atacando no 4-3-3 e defende no 4-1-4-1. Já mudou para ver que não é o sistema, que é a metodologia, que não é o. Mas esse assunto vai longe. A gente pode até outro dia fazer um outro papo falando só sobre futebol mesmo, sobre modelo de jogo. Tem bastante coisa para falar. Eu quero te agradecer essa primeira parte, para a gente encerrar por hoje. E acho que foi bem interessante o pessoal conhecer um pouquinho mais do futebol lá fora, né? Cultura, jogadores que queiram se aventurar para lá. Eu queria que tu deixasse, eu sempre peço para o pessoal, qual seria o conselho, será a dica que você daria para quem deseja, tanto como atleta ou um treinador, que deseja um dia ir para fora, que abrir uma oportunidade, ele possa ir para fora. O que tu acha assim, que seria o principal assim para esse? Claro que quando tu chega lá, muitas coisas a gente acaba mudando, aprendendo, mas o que seria que tu tem assim para ti como os pontos mais importantes para alguém que se prepara, que tem esse desejo de ir para fora, assim? Cara, antes de te responder, te agradecer, né, a oportunidade, vou deixar à disposição aí do pessoal que vai assistir o meu Instagram, estou sempre à disposição lá, sigam, bater papo, perguntar por lá, tá? @prof, PROF, de professor, ponto, Rodrigo Ferrari, @prof, ponto, Rodrigo Ferrari, F mudo, né, prof, ponto, Rodrigo Ferrari. E quanto à pergunta, primeira coisa, cara, façam tudo com amor. Como disse, não gosto nada da minha boca, né? Comem desde fazer amor. Vivencie muito, estudo e prática, transforme essa teoria, todo mundo hoje tem muito fácil ter teoria, vai vivenciar na prática, e quando surgir a oportunidade, que você tem que estar preparado na língua estrangeira, então o inglês hoje é fundamental, quem quer trabalhar fora, e a cabeça tem um sentido em tudo, cara, cultural, religioso, tudo que tu vai vivenciar em um lado, entre aspas, oposto. Eu descobri que na Arábia Saudita que o islamismo é amor, não é o homem-bomba que todo acha que é aqui. Eles me perguntavam isso direto. Coach, como é que tu vê os brasileiros lá? O brasileiro vê o árabe homem-bomba. Eu tinha liberdade de falar isso. Mas a gente não é, tu sabe disso. Lá é uma pequena minoria que distorce o Corão. Né? É uma pequena minoria, eu disse, eu sei. Agora eu sei. Mas, foi como vocês são vistos no mundo. Então, vai com o coração aberto para aprender e respeitar a cultura local. Tu vai ter que vivenciar a cultura do local, isso é muito alto, vivenciar, né? Querer botar a tua cultura lá e respeitar o local, uma língua, né? E, cara, dentro do possível, se tu é novo o suficiente, não tá ainda com família, não tá com esposa, não tá com filho, aproveita essa fase, né? Porque depois tudo é um pouquinho mais complexo, tendo esposa e filhos, para quem é pai de verdade, né, Ricardo? Tem muita gente que sai lá fora e esquece da família, mas para quem tem um amor para uma família, eu tenho, é bem completo. Então, ter essa disponibilidade de viajar, essa abertura de mente em todos os quesitos que pode vivenciar, né, cultura, religioso, enfim, e a língua estrangeira. Acho que essas três coisas, cara, e sem resiliência, sem força de vontade, aguentar. O tranco por mais estrutura, por melhor que esteja, não é fácil. Tu foi com a tua família em todos os lugares, foi, eu acho, mas mesmo assim tu ficava de parte da tua família, né? Tu mesmo disseste que perdeste um ente querido aí, já te dei meus sentimentos. Então tu sabe, não é fácil, cara. O cara tem que ter muita força de vontade, muita resiliência para aguentar o tranco. Então, falar que eu fui campeão árabe, todo mundo queria lá. Mas vivenciar o que eu vivenciei lá, aguentar o tranco, acordar às vezes chorando, de saudade da família, né? Não poder ligar aquele horário, só ver por vídeo, poucos quiseram. Poucos quiseram. Como eu falei, disseram uma vez assim também, professor, tu chegou rapidamente ao profissional. Eu disse, mas acordar numa enchente florestal, em Lajeado, a mão boiando na água, tu não quer acordar com uma barata esmagada, quando me virei na cama, embaixo da arquibancada, tu não quer também. Mas você participar do Paulistão e ficar no hotel sem que eles estão se concentrando, tu quer, né? Vivencia, vai vivendo aos pouquinhos, né, cara? Ninguém é direto num Brasileiro Série B ou num Paulistão sem vivenciar as coisas. Então, ter resiliência e força. Te agradeço demais, meu irmão, carinho aí. Foi um prazer imenso falar contigo. Estou sempre à disposição. Eu sei que a gente vai fazer uma live para semana que vem, depois sobre a Next. Mas falar sobre futebol é a coisa que eu amo, principalmente com gente que eu sei que é capacitada, que faz do futebol, não só o futebol no caso, mas faz também a questão de
de amor ao próximo, isso é muito legal, cara. Quando tu consegue unir educação, amor ao próximo, ajudar o próximo, futebol, cara, isso é lindo demais. Então, já te benzo por isso também, que eu sei que os teus projetos ajudam muitas pessoas. Parabéns aí, cara. Obrigado aí. Vai estar aqui embaixo no vídeo aqui o Instagram do Rodrigo. E nós vamos encerrar esse vídeo. Eu queria dizer para você, se você é jovem, tem vontade de repente, arriscar uma vida lá fora, né? Tentar algo diferente. Nós vamos estar falando na semana que vem sobre a Next. Aí vai ser um vídeo muito legal. Então você já compartilha aí, já se inscreve no canal, porque semana que vem daí você clica no sininho para semana que vem já receber o próximo vídeo que vai estar falando e dando informações muito interessantes. Esse aí num trabalho que o Rodrigo tem feito aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que para muitos aí que querem iniciar uma carreira no futebol vai ser bem interessante, num caminho diferente do que a gente está habitualmente acostumado, mas que é muito legal. Então, obrigado, Rodrigo. A gente vai se falar mais para a próxima semana. E você que está assistindo o vídeo, não se esqueça, semana que vem tem mais. Um abração aí.